Olá, meu amigo e amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e gostaria de falar com você agora sobre trade de ValueUp, né? A ValueUp, nosso famoso preço médio ponderado pelo volume. Você já sabe o que é o ValueUp, nós já falamos basicamente sobre esse assunto, tá? Que nada mais é do que o preço médio ponderado pelo volume e por que que a ValueUp ela é importante? Por que que ela funciona como ponto objetivo de trade? Mas antes disso, vamos lembrar o que é um ponto objetivo. Existe uma diferença entre pontos objetivos e pontos subjetivos, tá? Os pontos objetivos são pontos que não dependem da nossa percepção, não dependem da nossa análise. Eles simplesmente existem, como a value up, o ajuste, a abertura e o fechamento. E os pontos subjetivos são pontos de suporte e resistência traçados por mim, né, ou por você, com base na nossa experiência, com base no nosso trade system. Por exemplo, se eu puxar uma coisa muito clara para mim aqui, ó, perceba que isso aqui é o nível de suporte e resistência muito claro nessa formação gráfica. Isso aqui é um ponto subjetivo, porque depende da minha concepção, eu acredito, isso aqui tem um grau de subjetividade muito grande. Tá? É diferente de uma value up, que ela independe da nossa decisão, independe do nosso parâmetro, do nosso parecer. Então, a ValueUp, assim como outros pontos importantes, são níveis importantes de decisão no gráfico. E esse tipo de ponto objetivo pode ser tradeado. E o objetivo agora é mostrar para vocês como vocês devem tradear esse ponto e quais os cuidados básicos que você deve ter para levar em consideração, tá, o trade nesta região específica da ValueUp. Tudo bem? Tranquilo. Muito se fala sobre ValueUp, né? Algumas interpretações equivocadas. Alguns dizem que o preço está para cima da ValueUp, o mercado está comprado, para baixo da VWAP, o mercado está vendido, né? Então, outras coisas. Aí existem indicadores como o VWAP Bands, que é muito bom indicador para o dólar, que usa um desvio médio padrão com base na ValueUp central, vou mostrar para vocês no final desse vídeo. Entre tantas outras teorias da ValueUp. Então, existe muito conteúdo na internet sobre a VWAP, mas na verdade, o pessoal nunca ensina você como você deve, de maneira correta, como você pode tradar esse indicador, no caso aqui, esse ponto objetivo, a ValueUp, levando em consideração ele como suporte e resistência. Tá? Eles não explicam para você como isso pode ser poderoso e como isso pode também acabar te levando a interpretações equivocadas no ponto de você ser estopado várias e várias vezes, tendo como critério a VWAP. E o objetivo aqui é mostrar para vocês o que você tem que tomar atenção, tá? De uma maneira muito prática e objetiva antes de você pensar em fazer trade da ValueUp, tá? Primeira informação básica que eu quero falar para vocês, anotem, isso é importante, tá? Como a VWAP é um preço médio ponderado pelo volume, tá? E nós entendemos que ela funciona por quê? Por que a VWAP funciona, gente? Vocês já pararam para pensar? Tá? Porque se ela é um preço médio ponderado por um volume, é preço médio de quem? Tá? Então ela é um preço médio das grandes players, das grandes instituições, tá? Que faz o preço do mercado se movimentar. Tá? Então, se ela é um preço médio, tá? Você tem que entender que no começo do dia os players estão tomando suas posições, eles estão montando as suas posições. Então isso demora tempo para acontecer, conforme a estratégia de cada player. Tá? De modo que na abertura no dia, isso é importante, tá? Na abertura do dia, entre os primeiros 30 e 40 minutos, a ValueUp ela não deve ser levada em consideração como ponto objetivo de suporte e resistência. Nossa, Oliver, você tá, sério mesmo? Eu não sabia disso. Pois é. Tá? A VWAP só é levada em consideração depois dos 30 a 40 minutos de qualquer dia no intraday. Por quê? Porque se ela é um preço médio ponderado pelo volume, é um preço médio das instituições, tá? As instituições no começo do dia estão montando suas posições ainda e a VWAP vai tomando corpo, vai crescer, vai tomando valor a partir do momento que essas posições começam a ser definidas. Tá? E existe muito robô, muito HFT que usa a VWAP como padrão de referência para executar as suas estratégias, seja posicionamento de stop, seja com validação de gain, né, entre outras situações, seja fazer parcial. Então, por isso que a VWAP funciona, porque existe muito robô tradando a VWAP. Tá? Só que para você entender melhor a VWAP, você tem que saber alguns critérios básicos na interpretação desse famoso indicador, tudo bem? E esse é o nosso objetivo. Então eu falei para você uma coisa importante, que nos primeiros 30 a 40 minutos de qualquer dia, geralmente a VWAP não deve ser levada em consideração em virtude desses critérios. É a primeira informação importante que você tem que saber.
A VWAP não serve nos primeiros 30, 40 minutos de pregão, no modo geral. Eu estou aqui no gráfico do índice, em 1 minuto, perceba, e eu peguei o índice que é um ativo mais errático, que ele respeita pouco a VWAP no modo geral, mas se você for dar uma olhada, né, você pode perceber que todos os dias, nos primeiros minutos de pregão, a VWAP não é levada em consideração. Perceba como ela é violinada, como o preço realmente transpassa por ela várias vezes, tá? Por quê? Porque não houve a montagem de posição dos players aí. Isso que você tem que entender, tá? Isso que é importante você avaliar, tá? E isso ninguém te fala. Isso ninguém te fala. Perceba que praticamente é quase que unânime essa afirmação que eu estou fazendo para você. No começo do dia, a ValueUp não é respeitada. E eu mostrei uma janela temporal só de uma semana para você aqui, muito pouco. Tá muito pouco tempo, mas faça esse exercício aí na sua casa, tá bom? Beleza, olha, entendi a primeira informação que você passou para a gente, a VWAP não é respeitada, tranquilo, tá? Vou anotar aqui no meu caderno. Agora vamos para uma segunda interpretação. E isso é importantíssimo. Isso é uma das coisas mais importantes sobre VWAP que eu vou falar para vocês. Gente, o seguinte, tá? Trade de VWAP, a VWAP só é considerada um bom nível de suporte e resistência se e somente se o preço estiver em tendência clara, ou de baixa ou de alta. Ou seja, se a VWAP estiver inclinada, se ela estiver em tendência clara. VWAP flat, VWAP paralela, é um péssimo nível de suporte e resistência. Não funciona como nível de suporte e resistência. Como assim, Oliver? Não entendi. Calma que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então é o seguinte, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, uma situação como essa. Tá? Aqui. E você pode testar. Você vai colocar a VWAP, você vai afastar do jeito que eu fiz aqui e vai ver o que eu estou falando. Você tem que ver isso para você acreditar. Tá? Perceba que quando a VWAP está flat, o que é flat? É paralela, sem inclinação. Tá? O preço não respeita a VWAP em zonas de onde o preço não está em tendência. E isso é muito, muito importante que você saiba. VWAP geralmente não é respeitada quando o preço não está em tendência clara. Tá? Ela é muito violinada. Então, quando o preço está numa lateralização, numa acumulação, tá? Numa congestão, chame como quiser, numa distribuição, a VWAP não é levada em consideração como nível de suporte e resistência. Isso é muito importante. Se você souber essa informação, isso vai te evitar, às vezes, você fazer um trade, tá, junto da VWAP, acreditando que ela possa ser um nível de suporte e resistência importante. E se o preço estiver flat, e principalmente se a VWAP estiver flat, não vale a pena arriscar. Porque a maioria das vezes, veja bem, gente, tudo que eu estou falando aqui é com base em probabilidade, nada é absoluto. Tudo bem? Eu quero que você entenda isso. Mas as maiorias das vezes, dentro desse cenário condicional que eu estou falando para você, quando a VWAP está flat, geralmente, tá? Geralmente, a maioria esmagadora das vezes, ela não funciona como nível de suporte e resistência. Nossa, Oliver, eu não sabia. Quando que ela funciona como nível de suporte e resistência? Ela funciona em nível de suporte e resistência quando nós estamos numa tendência clara, tá? Quando estamos em tendência clara, a VWAP é um ótimo, escuta o que eu vou falar, é um ótimo indicador de suporte e resistência. Tá? Mas quando estamos em tendência clara, seja de baixo ou de alta, isso é importante que você saiba e as pessoas não falam isso para você por aí também. Tudo bem? Não sei se você já sabia dessa informação, mas é importante que você saiba. Trade de VWAP só quando o preço estiver em tendência clara. Tá? Tenha isso consigo. Né? Perceba mais um exemplo aqui na abertura do dia. Ó. VWAP flat, abertura do dia, como que ela é violinada. Aí quando o preço entra numa tendência, ai Oliver, mas aqui, ó, nesse exemplo que você está me mostrando, o preço está lateralizado, a VWAP está um pouquinho lateralizada. Não, ela está lateralizada. Perceba que ela está em tendência de baixa. Tá? É uma tendência de baixa macro no intraday. O preço deu uma lateralizada, perdeu um pouco de força, mas depois ele continuou. E tem uma estratégia aqui que eu vou mostrar para vocês que é importante vocês levarem em consideração. Tá? Então anotaram? Anotaram a questão dos primeiros 30 a 40 minutos, anotaram que a VWAP flat não serve como nível de suporte e resistência, e anotaram que a VWAP só pode ser tradeada no modo geral, tá? Lembrando que eu não sou o dono da verdade, isso aqui é uma experiência de mercado que nós estamos passando para vocês, com base de cursos que fizemos e com base em informações que nós temos no dia a dia, tá ok? No modo geral, a VWAP só serve como nível de suporte e resistência quando está em tendência clara. Isso é importante. Isso é importante. Tá?
Mas não basta você ter essas informações. Você precisa ter mais informações para usar o trade VWAP. E eu vou mostrar para vocês aqui várias coisas que de repente você não sabia e eu vou estar elucidando com vocês agora, tá? Deixa eu pegar um exemplo qualquer aqui. Por exemplo, perceba como ela está flat, realmente ela não funciona, né? Ela não funciona. Tranquilo. Vamos olhar aqui, por exemplo. Vou pegar um dia qualquer aqui. Deixa eu achar um exemplo bem legal para vocês, para não confundir a cabeça de vocês. Pronto, achei um exemplo para mostrar para vocês aqui. Gente, existe uma situação que acontece na VWAP, assim como acontece no ajuste, e eu vou falar isso para vocês futuramente, como acontece em vários níveis de suporte e resistência, e também, seja eles subjetivos e objetivos. Isso acontece geralmente nos níveis de suporte e resistência. Vale para quase todos, tá? Isso que eu vou falar para vocês. Isso você tem que saber, isso é uma informação fundamental. Na verdade, é algo simples, tá? Mas que muitos dos traders não se apercebem disso que eu vou falar para você agora, tá? Por exemplo, perceba aqui que eu estou numa tendência alta de clara, tá? Tendência clara de alta, nesse exemplo aqui, perceba, meu preço abriu aqui, fez uma nova máxima, deu uma caidinha, mas no modo geral, ainda eu estou numa tendência de alta. Tudo bem? Tudo bem, uma visão mais macro, estou numa tendência de alta. Agora ele está dando uma respirada, está dando uma lateralizada, tá? Não sei se vai continuar a tendência, vai haver uma reversão. O objetivo não é falar sobre isso agora. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Gente, seguinte. Nós vamos, o primeiro toque na VWAP, ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Tá? O primeiro toque do preço com relação à VWAP dentro de uma tendência, ele é o mais importante. E existe a maior possibilidade, probabilidade de você fazer o seu trade após o primeiro toque. Seja para você entrar, nesse caso aqui, contra a tendência de alta, caso o preço venha e toque a VWAP. Tudo bem? Isso que eu quero que você entenda. Vamos ver a dinâmica da movimentação do preço e vamos analisar como que ele chega na VWAP. Como ele chega na VWAP, como ele faz o primeiro toque é muito importante. Perceba que ele tocou na VWAP. Tocou na VWAP. Perceba que depois que ele entrou em tendência, foi o primeiro toque que aconteceu aqui na VWAP. Primeiro toque. Tá, Oliver, por que você está falando isso? Porque isso é importante, tá? Qualquer nível de suporte e resistência, gente, no modo geral, tá? O primeiro toque sempre é mais importante, tá? É onde realmente existe a possibilidade maior de você fazer o seu trade. Ah, Oliver, só o primeiro toque? Não, o segundo toque que é bom, a partir do segundo, terceiro toque já começa a ficar um pouco complicado. E eu vou explicar isso para vocês o porquê. Mas não existe uma sistematização que para validar o primeiro toque. Como assim? Perceba aqui que o preço ele estava acumulando nessa região. Estava acumulando. Tá? E você já sabe, eu já falei para vocês em diversos vídeos aqui no meu canal, que a acumulação no modo geral, é como se fosse o range de acumulação, é como se fosse uma panela de pressão, onde está tendo um grande volume de apostas pela briga, e está tendo briga entre comprados e vendidos aqui. E o fluxo de dinheiro, o volume negocial aqui é grande. E geralmente, quando essa acumulação, ao rompimento dessa acumulação, ou o preço sai com uma pancada para cima forte, acelerado, ou o preço sai com uma pancada para baixo forte, acelerado. Geralmente isso é importante. Tá, Oliver, tudo bem, eu entendi que a zona de acumulação, geralmente isso é importante, não, geralmente isso acontece. Eu entendi, Oliver, que a zona de acumulação é comparada a uma panela de pressão, você já falou isso em outros vídeos. Mas por que você está me dizendo isso com o trade de VWAP? Porque, gente, vocês têm que tomar cuidado com um detalhe. Tá? O primeiro toque é importante, desde que o preço não esteja acumulando muito próximo do teu nível de suporte e resistência. Deixa eu tirar aqui que eu acho que eu travei a barra de estudos, opção de estudos. Não travei não. O preço não pode estar acumulando próximo do teu ponto de suporte e resistência. Eu vou até pintar aqui para vocês, tá? Para que vocês tenham conhecimento. Isso aqui é importante que vocês entendam, tá? Porque quando o preço está acumulando próximo do teu nível de suporte e resistência, você há de convir comigo que se ele sair por um direcional para um lado para o outro, por exemplo, aqui, digamos que o preço estivesse acumulando próximo da VWAP. Próximo, mas não relou nela ainda. Você vê o preço chegando devagarinho e ele começa a acumular próximo do teu nível de suporte e de resistência. Quando isso acontecer, ó, perceba que realmente deu trade aqui, né? Perceba que realmente deu trade aqui, ó. Tá? Quando isso acontecer,
você não vai acreditar muito a confiança no VWAP ou qualquer outro nível de suporte e resistência importante que você valide como um nível de suporte e resistência importante, seja ele ponto objetivo ou subjetivo. Por quê? Porque existe uma grande possibilidade, como eu falei, quando do rompimento dessa acumulação próximo do teu nível de suporte e resistência, de ele sair no direcional e violinar o preço, coisa que aconteceu aqui e coisa que aconteceu aqui. Porque o range é uma panela de pressão que está prestes a explodir para qualquer lado. Às vezes acontece devagar e às vezes acontece rápido. E por uma questão de prudência, de experiência de mercado, quando o preço está acumulando perto de qualquer nível de suporte e resistência, trabalhando, chegando muito congestionado, com muita troca de lote, com muito volume, perto de qualquer nível de suporte e resistência, você não deve apostar as suas fichas nesse nível de suporte e resistência. Tá? Porque existe uma possibilidade real do rompimento do range e violinar esse nível de suporte e resistência. Ficou claro, gente? Ficou claro isso? Isso é importante, isso as pessoas não se apercebem disso. Esse detalhe é muito importante. Então não basta ver o ápice estar em tendência como aqui. Tá? Não basta ver o ápice estar em tendência. Quando chega o primeiro toque bem, que é o mais importante, ele deve vir de longe. Isso é uma outra situação. E não deve estar acumulando perto da zona da linha do VWAP. Tá? Vamos então aprofundar mais o conhecimento. O que você fala vir de longe, Oliver? Tem como parametrizar isso? O que é vir de longe, no final das contas? Gente, é o seguinte. Com base na nossa experiência, a gente diz o seguinte, olha, geralmente, tá? O primeiro toque, ele quando vem de longe é melhor, tá? Quando a acumulação está longe do VWAP é melhor. No índice, nós falamos mais ou menos que pelo menos 200 pontos de distância da acumulação em média, tá? Isso é uma média. 200 pontos a distância entre a acumulação e a VWAP, para que mesmo que a VWAP esteja em tendência, para você não correr o risco de ser violinado. Claro que tem outras situações que você tem que analisar. Frequência de mercado. Você sabe o que é a frequência de mercado? Você sabe como ela pode te ajudar? Você sabe identificar a frequência das pernadas? Não, Oliver, eu não sei. Eu não sei. Vamos colocar aqui, por exemplo, no 3R. Perceba uma coisa aqui, ó, 3R. Deixa eu achar lá o nosso gráfico, nosso estudo. Pronto, mudei aqui para o 10R no índice, tá? 10R no índice. A frequência de mercado é a média com que as pernadas de baixo estão andando ou as pernadas de alto estão andando. Você precisa saber a média das pernadas para saber a frequência de mercado, para que quando haja o rompimento desse caixote, tá? Você esteja dentro da frequência do mercado, que o teu nível de suporte e resistência esteja próximo da frequência do mercado. Isso é importante, você tem que saber frequência de mercado para validar também a distância aproximada da zona de acumulação dentro, com base na sua VWAP. Eu não vou ensinar frequência de mercado aqui, eu tenho vídeos aqui que eu falo sobre frequência de mercado para você, basta você dar uma olhadinha e procurar que você vai ver aqui, tudo bem? Tranquilo, vamos voltar lá para o nosso gráfico de minutos, tá? 1 minuto no índice, para ficar mais fácil para você visualizar. Aqui. Tranquilo, chegamos. Então perceba o que eu estava falando, tá? Então geralmente, um distanciamento em média de 200 pontos da zona de acumulação, tá? Onde o preço está trabalhando, da VWAP é uma média legal pro índice. E o dólar geralmente é um afastamento entre 7 e 10 pontos, quando o preço está se aproximando ou quando o preço está acumulando, do dólar é uma média legal para você não correr o risco de ser violinado, tá? Isso é importante, tá? Existe a possibilidade também de você tradear o segundo toque. Perceba que aqui foi o primeiro toque. Esse foi o primeiro toque, tá? E perceba que aqui foi o segundo toque. Segundo toque. E que no terceiro toque, neste exemplo, houve o rompimento da VWAP, o preço não respeitou mais a VWAP. E perceba essa dinâmica aqui que eu estou mostrando com vocês. Tudo bem? Tá, então o que eu falei para vocês? Que o primeiro toque é importante e o segundo toque também pode ser tradeado, desde que o preço ele toque na VWAP, faça o primeiro toque, ele se afaste, no caso do índice, pelo menos uns 200 pontos em média, ele respire, ele faça um pullback, tá? E depois ele volte a tocar uma segunda vez a VWAP.
Ele precisa necessariamente, após o primeiro toque, voltar uma quantidade X, não necessariamente 200 pontos, pode ser 50, pode ser 300, mas um afastamento mínimo necessário para que o preço respire, faça o pullback e quando ele volte, ele não volte com muita força, fugindo da frequência de mercado, não vou explicar para vocês que é a frequência aqui, tá? Violinando a sua VWAP. Tá? Então, o segundo toque também é importante e pode ser tradeado. Tá? Segundo toque. Se aperceba. E perceba que no terceiro toque, o preço já foi violinado. Hoje houve o rompimento da VWAP. Então, esse afastamento após o primeiro toque aqui, ele é importante. Esse afastamento, o preço deve tocar, deve respirar, sabe, com uma distância uma distância razoável antes de voltar tanto para o dólar, como para o índice, como para qualquer ativo. O dólar, essa distância varia entre 7 e 10 pontos no mínimo, e o índice entre 150, 200 a 300 pontos no mínimo. No mínimo, tudo bem? Então, essa distância não serve só para o caixote de acumulação com relação à VWAP. Serve após o primeiro toque, o respiro, o tamanho do respiro da pernada, para que você acredite que no segundo toque a VWAP possa ser validada como suporte e resistência também. Isso é importante. Tá? E você vai acabar entendendo o que eu quero dizer para vocês. Isso é uma coisa muito óbvia. Perceba que agora, após o segundo toque, o preço praticamente não retraiu. Ele não fez o pullback, ele voltou aqui, ó, nesse caso aqui, ó, 116 pontos, e daí ele veio testar a terceira vez e rompeu. Perceba que realmente agora ele está respirando cada vez menos. E daí finalmente ele veio e rompeu com força, com candle de força, nesse exemplo a nossa VWAP. Tá? Então você está percebendo que o preço, a ponta vendedora nesse exemplo, está pressionando cada vez mais. Você está vendo topos descendentes, tá? Níveis cada vez mais baixos, pressionando a VWAP e as retrações estão cada vez menores, realmente dando a percepção que pode existir um rompimento da VWAP após o segundo toque. Então o primeiro toque pode ser tradeado, desde que não acumule muito próximo, o preço venha de longe. O segundo toque, desde que o preço respire, mas a partir do terceiro toque, se não respirar direito, não tiver um pullback suficiente, cuidado. Até porque, gente, o que figura gráfica da análise técnica clássica, nós estamos vendo se formar aqui. Vamos, se você que é do Price Action, meu amigo, minha amiga trader, que figura gráfica é essa aqui, que está se formando? Nossa, Oliver, é verdade, é um triângulo descendente, é uma figura padrão de continuidade do movimento. Neste caso, tá, começou uma pernada de baixa dentro dessa tendência macro de alta até então, uma possível reversão de tendência. Então faz sentido ou não faz sentido, gente? Porque o preço está cada vez mais pressionando, ele está voltando menos, está fazendo pullbacks menores, pressionando a VWAP. É por isso que o primeiro toque é importante, o segundo toque também pode ser tradeado. O terceiro toque, cuidado. Para que você possa ter um terceiro, um quarto ou um quinto toque, a VWAP o preço necessariamente tem que se afastar sobremaneira, respirar, dar tempo para respirar e voltar. E perceba que realmente agora o preço está começando a ficar lateral, está começando a ficar flat. Vocês entenderam? Vocês entenderam como é que você deve analisar a VWAP? Vamos ver outros exemplos aqui no nosso gráfico do índice, tá? Vamos ver outros exemplos. Isso é importante que você saiba. Isso é importante que você saiba. Deixa eu achar outros exemplos aqui que eu posso mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo muito claro disso que eu estou falando para você, tá? Perceba aqui, ô Jesus, só um minutinho, por favor. Aí, pronto. Que eu não quero que fique bem claro isso para você no seu monitor. Perceba que aqui o preço não respeitou a VWAP até mais ou menos às 10h30 da manhã e depois o preço foi embora, abandonou a VWAP. Nós entramos numa tendência de baixa declarada. Tendência de baixa declarada. E daí, por volta das 14 horas, o preço vem testar a VWAP pela primeira vez. Ele vem fazer o primeiro toque após o momento que ele entrou em tendência. Isso que eu quero que você entenda. Tá? E perceba que ele veio direto, ele não ficou acumulando muito próximo. Isso é importante, ele não ficou acumulando muito próximo da minha VWAP. Ele veio direto e deu o primeiro toque, nesse caso pegou no olho do mosquito. Então aqui nós temos o primeiro toque. E olha o que aconteceu. Eu continuo em tendência de baixa e agora o preço respira, nesse caso que respirou 500 pontos e depois de uma janela temporal legal, ele vem tradear o segundo toque e respeitou novamente o segundo toque.
E depois o que aconteceu? Aí ele retraiu menos, nesse caso ele retraiu 200 pontos e veio testar o terceiro toque. E mesmo assim, no terceiro toque, após esse pullback com essa retração um pouco menor com relação a essa pernada anterior, ele também respeitou no terceiro toque, perceba. Mas o que está acontecendo agora? Você, meu amigo, minha amiga, o que está acontecendo? Ele está fazendo fundos cada vez mais altos. Fundos cada vez mais altos. E daí você vai ficar esperto, porque você vai lembrar que o preço tem que respirar antes de voltar para ver o up. Tá? E ele está respirando cada vez menos, fazendo fundos cada vez mais altos. E está se formando aqui o quê? Que figura está se formando aqui, meu amigo, minha amiga trader? Está se formando aqui um triângulo nesta região, perceba, formando um triângulo ascendente, padrão de figura de continuidade. E depois que ele respira menos, ele já volta com candle de força aqui, realmente mostrando que isso que eu estou falando para você faz sentido. E não é porque eu escolhi aqui o gráfico, porque isso acontece sempre. Você tem que saber dessa sistemática, dessa dinâmica da movimentação do preço. Porque nós não estamos analisando tape reading, nós não estamos vendo força de agressão, nós não estamos vendo volume, nós não estamos vendo nada. Nós estamos analisando só trade de value up com você aqui. E só essa informação, esses detalhes que eu estou passando para você, de respirar, de ser em tendência, tá? De você entender que o primeiro toque, depois tem que afastar, respirar o segundo toque, o terceiro toque, essa questão da formação de triângulo, ver frequência de mercado, que eu não estou falando para você nessa aula, isso é muito importante. Isso vai te salvar do loss. Você está cansado de ser estopado e você não sabe por quê. Eu estou te mostrando por que, que você é estopado. Por que, que você é estopado? Porque daí você vê a VWAP respeitando uma vez aqui, ó. Você fala, a VWAP respeitou, olha só. Você não entende o que eu estou falando. Você vê, olha, chegou na VWAP e foi rejeitado. O que, que você pensa como trader no modo geral? Você vê assim, olha, respeitou a zona da VWAP. Aí vem aqui, ó, olha, respeitou a VWAP no olho do mosquito. Aí você vem aqui, ó, respeitou a VWAP. Respeitou a VWAP por mais 2 vezes aqui nessa região. A VWAP está sendo forte, um nível forte de suporte e resistência. E você não se apercebe esses detalhes. Aí chega em outro momento, você bem na hora que você vai entrar, você é estopado. E daí você não entende o que aconteceu. Você fala, meu Deus, mas a VWAP estava servindo com suporte e resistência. Por que que na hora que eu vou entrar, eu sou estopado? Parece que tem alguém do outro lado esperando eu apertar o botão. Você tem esse sentimento de frustração. E não é. É que você não sabe o que você está fazendo. Estou mostrando para você aqui como isso é importante. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Tudo bem, gente? Ficou claro essa situação? Ficou claro essa situação? E se vocês entenderem o que é o primeiro toque, o segundo toque, tá? O grau de probabilidade, o que é o respiro, o afastamento, o pullback, o tamanho do pullback, tá? E também ficou claro que a VWAP é só um ótimo indicador de um nível de suporte e resistência quando o preço está em tendência clara. Ficou claro que na primeira meia hora, geralmente a VWAP ela não é levada em consideração pelo preço, pois está ainda havendo a montagem da posição dos players. Isso é importante que você saiba. Isso é importante que você saiba. Olhe só, quando o preço está em tendência, mais uma vez, a VWAP realmente ela é muito efetiva, é muito bom você tradear a VWAP. Tudo bem? E perceba aqui, ó, que quando está em tendência, ela é respeitada várias vezes. Né? É um ótimo indicador. Ah, e Oliver, aqui não relou, mas meu amigo, você sabe que no preço, às vezes nem tudo é no olho do mosquito. Ele respeitou a VWAP aqui. Ele respeitou a VWAP aqui. Ele respeitou a região da VWAP aqui. Aqui chegou muito longe. Ele respeitou a região da VWAP aqui. Ele respeitou, ele tocou a VWAP, mas ele respeitou a região da VWAP aqui. Por quê? Porque aconteceu aquele parâmetro que eu falei para vocês. Perceba quando ele respeita a VWAP qual que é a dinâmica do preço. Acontece o que eu estou falando ou não acontece o que eu estou falando? O preço está em tendência clara, a VWAP não está flat, o preço vem de longe, ele não acumula perto, ele não acumula, ele testa e aí é rejeitado. Aí ele vem de longe, respira, ele testa, daí ele é rejeitado. Ele vem de longe, respira, ele testa, aqui ele trabalhou próximo, perceba aqui que ele trabalhou próximo,
perigoso você acreditar na VWAP aqui, ele chegou próximo, não conseguiu subir, até porque você vai se valer de outros conhecimentos, como níveis de suporte e resistência, está muito claro aqui, ó, que ele tinha encontrado o nível de suporte e resistência aqui atrás, não vou entrar no mérito dessas questões agora, e daqui ele também testa e respeitou a VWAP. Então você perceba que essa dinâmica de movimentação que eu estou passando para você acontece sempre, ter que voltar, o pullback, respirar, o primeiro toque, segundo toque, a acumulação não pode estar próximo da VWAP, que na primeira meia hora, olha quando a VWAP está flat, ó, como não leva em consideração o trade de VWAP é descaracterizado, que na primeira meia hora, geralmente o preço não respeita a VWAP. Faz sentido tudo isso, meu amigo, minha amiga trader? Você sabia disso? Você sabia disso ou não sabia? Pois é. Então eu estou falando para você. Tá? Então, o que acontece? Você vai traçar a VWAP agora, se você quiser estudar realmente, você vai ver essa dinâmica, vai ver quando a pessoa está em tendência, quando não está em tendência, e daí você vai ver, olha, realmente em tendência respeita mais. Olha, realmente ele respirou, pegou uma distância de quantos pontos aqui? Ó, uma distância de 400 pontos. Olha só o primeiro toque. Ele veio, tentou testar o segundo, fundo mais baixo, possibilidade de entrar a favor da tendência. Isso é porque o que acontece, gente? Se você entende essa sistemática, você sabe que, vamos pegar esse exemplo, o preço está em tendência de baixa declarada. O preço está em tendência de baixa declarada, está evidente. E daí ele veio de longe, ele testou a VWAP, ele sentiu a VWAP, neste caso aqui como resistência, existe uma grande possibilidade, ele sentiu essa região como resistência, existe uma grande possibilidade de você entrar vendendo a favor da tendência após o preço voltar para baixo da VWAP, após o que ele rompeu, não conseguiu, aí você vê um candle de força desse aqui se formando da ponta vendedora, após a rejeição, a exaustão da ponta compradora nesse nível de preço, defendida pelos players aqui na região da VWAP, você sabe que a VWAP é um nível importante, que é tradado por robôs, e você vê que está em tendência, e você vê que ela está sendo respeitada durante todo o dia, ela foi respeitada, durante essa tendência. E daí, quando isso acontece, você vai criar coragem e vai entrar vendendo aqui, e vai fazer dinheiro. Deu 240 pontos nessa brincadeira aqui. E daí ele volta, vê que aí você vê o segundo toque. Olha, o Oliver falou que o preço tem que respirar. Ele respirou pouco, deu 200 pontos aqui deu 200 pontos. E rapidamente ele voltou com agressividade, com os candles de força. Vou esperar para ver o que vai acontecer. Aí você vê uma lateralização, troca de lote e mais uma vez candle de força da ponta vendedora, mostrando a fraqueza da ponta compradora aqui nessa região da VWAP. E daí você vai ver esse candle de força se formando, você vende a favor da tendência e põe dinheiro no bolso. Você tem que ter isso dentro de você. Tá? Então, se for para tomar risco, eu estou mostrando para vocês aqui como você pode usar a VWAP como dentro do critério de probabilidade ao seu favor para você tomar risco. Tudo bem, gente? Ficou claro essa situação? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Tá bom? Então é isso, gente. Esses são os critérios básicos, tá? São os detalhes básicos que muita gente não sabe, que devem ser levados em consideração antes de você colocar o seu dinheiro em risco, antes de você fazer um trade de VWAP. Tá ok? Espero que esse conteúdo possa estar te ajudando de alguma forma. Grande abraço e até a próxima aula.